sono reparador. O que Paulo está querendo dizer é acerca daqueles que morrem, é daqueles que partem dessa vida para outra, é daqueles que vão para a eternidade. Porque muitos crentes estavam perdendo a esperança. O que iria acontecer com os irmãos que já partiram? Será que eles iriam encontrar o Senhor Jesus? O que seria daqueles irmãos? Será que para eles haveria vida eterna? O que aconteceria? E Paulo está dizendo para esta igreja, para os Tessalonicenses, para que eles não fossem sem conhecimento, sem entendimento acerca daqueles que morreram. E Paulo começa então a falar para aquela igreja, a dizer para os irmãos, como os demais que não têm esperança. Não quero que vocês sejam sem entendimento, para que vocês não se entristeçam com os demais que não têm esperança. Porque para muitos morreu, acabou. Para muitos morreu, virou uma estrelinha no céu. Para muitos morreu, virou um anjo que está nos guardando. E não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não diz que o homem quando morre vira estrelinha. A Bíblia não diz que o homem ou a mulher quando morre vira um anjo para cuidar de nós, para nos guardar. Mas a Bíblia diz aos Hebreus que após a morte segue-se o juízo. Após a morte segue-se o juízo. O homem tem dentro dele a eternidade. A alma do ser humano, ela é eterna. E Paulo está dizendo: eu não quero que vocês se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Sabe por quê? Porque Paulo está falando para uma igreja que assim como Jesus ressuscitou e nós cremos em Jesus ressuscitado, aqueles que em Jesus morreram também haverão de ressuscitar. Glória a Deus! Porque a nossa esperança, meus irmãos e minhas irmãs, não está no governo. A nossa esperança não está na moeda, não está nos planos de governo, não está nos tratados dos países. A nossa esperança não está na força do homem, não está nas armas dos homens. A nossa esperança está no Senhor Jesus. A nossa esperança é o Senhor Jesus. Quem tem essa esperança dá um sinal para o Senhor. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Irmão, quando nós vamos a um funeral, a um culto fúnebre, e quando ali nós prestamos aquele culto fúnebre e as últimas homenagens, ali está a matéria da pessoa que partiu. Ali há muita gente que se desespera, que chora, pensando que ali é um adeus. Irmão, ali não é um adeus, ali é um até breve, é um até logo. Aquela pessoa que partiu, ela não vai voltar ao meu encontro, mas eu e você, nós iremos até o encontro daquela pessoa. Porque a palavra de Deus também diz que o homem estava tentado, morreu uma vez. Morreu uma vez. Vindo após isso o juízo. Assim como nós um dia viemos, um dia também nós voltaremos. Assim como nós viemos para essa terra, um dia nós voltaremos. E Paulo está falando para a igreja o que vai acontecer. Qual é o fenômeno que vai acontecer? Meus irmãos, veio essa pandemia, veio o fenômeno Covid, abalou o planeta Terra. As
notícia, uma mensagem, uma postagem na rede social. Luto. Foi mais uma pessoa e outras pessoas colocando carinha de choro e dizendo: ai meu Deus, eu não aguento mais perder tantas pessoas. Quem aqui viu postagens assim? Vocês viram? Eu vi. Pessoas que escreviam que não aguentavam mais ver tantas pessoas do seu círculo de amizade ou familiar indo embora. E a dor maior é que as pessoas que iam embora não podiam nem ser homenageadas de certa forma. A família não poderia nem se reunir para velar o ente querido, nem para se despedirem. Caixão lacrado. Uma dor tamanha, uma dor sem precedentes. Mas eu estou falando nessa noite para uma igreja que tem esperança, para uma igreja que sabe que a morte aqui não acaba com a nossa história, não finda com a nossa vida. A gente pode parar de cantar aqui, mas nós continuaremos cantando lá em cima. Poderemos não nos ver novamente aqui, poderemos não nos abraçar mais aqui, mas nós nos abraçaremos lá em cima, nós nos veremos lá em cima e cantaremos Hossanas, Hossanas, e diremos: Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus, aleluia, Jesus, glória, aleluia, glória a Deus, aleluia. Paulo está explicando o que vai acontecer. Ei, a terra, os governos, a globalização, tudo está sendo montado para um governo só, um governo mundial, o governo do Anticristo. Mas a igreja é uma pedra no sapato do Anticristo, porque a igreja está aqui na terra, porque o Anticristo ele vai governar, mas com a libertinagem, com a desvalorização da família, com a imoralidade, sem o afeto natural. Ele vai governar, mas com a depravação, com a imoralidade liberada. E nós vamos ver, meus irmãos e irmãs, e nós vemos nos dias atuais políticos brigando para a legalização de casamento de pai com filha, de irmão com irmão, para a legalização das drogas. Nós estamos vendo políticos brigando pela legalização do aborto. Tanta imoralidade, tanta depravação. Nós estamos vendo políticos que brigam pela ideologia de gênero, políticos que estão brigando para a mudança de sexo de crianças, porque aquela criança, aquele menino, ele não pode ser chamado de menino. Na certidão de nascimento não pode vir pai e mãe, porque se via pai e mãe, e aquele que ele tem dois pais, quem é a mãe? Ou se vier mãe ou pai, e aquele que tem duas mães? Um casal de lésbica que adotou um filho, como é que vai ser? Aí eles querem para beneficiar uma minoria e contra a maioria, e contra o padrão de Deus, o padrão familiar, atacando as bases da sociedade, ou a base da sociedade, que é a família. Sem família não há sociedade, sem família não há igreja. Antes de Deus criar a igreja, Deus criou a família. Aleluia, é verdade. Por isso, meus irmãos, o anticristo, ele tem pressa. Satanás tem pressa para assumir o controle, mas ele não pode assumir o controle total, porque aqui nessa terra ainda tem um povo que não se curva às ordens de Satanás, ainda tem um povo que não aceita as ordens do governo
morreram fazem parte do projeto de Deus. Eles não ficarão esquecidos lá nos sepulcros, nos túmulos. Não! Sabe o que vai acontecer? Porque o apóstolo Paulo diz assim, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, quando Jesus voltar para buscar a igreja, Jesus virá nas nuvens do céu. Ele não vai pisar nessa terra. Jesus virá nas nuvens. Ele virá invisível. Ele virá só para a noiva. Ele virá só para a igreja dele. Só para o povo dele. Jesus virá nos ares. Será um fenômeno do arrebatamento. Antes de Jesus nos arrebatar, primeiro, o Espírito Santo vai ressuscitar todos aqueles irmãos que já partiram, todos os salvos que já morreram, todos ressuscitarão. Os sepulcros serão esvaziados. E depois que Jesus ressuscitar, mas pastor, a pessoa estava toda quebrada, ela estava toda esmagada, mas a matéria se decompôs. Já foi feito até lá aquele processo lá de exumação do corpo, já foi queimado, morreu queimado, não sobrou nada, mas a Bíblia diz que Deus ressuscitará. Aleluia! E Paulo diz aos Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo 51, que no momento do abrir e fechar dos olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os que morreram em Cristo ressuscitarão, e aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade, aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Ou seja, receberão corpos transformados. Corpos transformados. Glória a Deus! Jesus vai Aleluia! passar lá nos sepulcros, através do Espírito Santo. Vai ressuscitar todos os mortos que morreram em Cristo. E isso vai ser muito rápido, um fenômeno muito rápido. E ao mesmo instante, após ressuscitar, a igreja se une aos santos ressuscitados. E vai começar a desaparecer crente em toda parte dessa terra. Aleluia! Glória! Vai começar a desaparecer um povo fiel. Mas eu não estou Glória a Deus! Eu não estou Aleluia! falando do crente que fez amizade com o mundo. Eu não estou falando do crente que vive no pecado pela igreja pelo mundo. Eu estou falando do crente que abandonou o pecado, que abandonou o mundo, que é chamado de cafona, que é chamado de quadrado, que é chamado de jeca, de ignorante, que é chamado de fanático. É esses crentes que Jesus vai arrebatar. Glória a Deus! Aleluia! Cuidado! Não é porque você pertence a uma organização, não é porque o seu nome está no hall de membros, não é porque você canta, você prega, você ora, que você está pronto para o arrebatamento. O arrebatamento ele vai acontecer e ele vai separar mães dos seus filhos, vai separar irmãos, vai separar amigos. O arrebatamento vai separar casais, vai separar maridos e esposas. O arrebatamento vai separar uns dos outros, e muitos vão procurar, vão bater nas portas. Cadê aquele irmão, aquela oração? Aonde está? Aquele irmão não vai estar mais aqui, aquela irmã não vai estar mais aqui, aquela irmã que vivia orando, que vivia
Minha irmã, a nossa maior esperança é a volta do Senhor Jesus. É verdade. Aleluia. A nossa maior esperança Glória. é o arrebatamento da igreja. Aleluia. Ei, o relógio não para. Tic-tac, 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 tic-tac. Não para. Os ponteiros estão marcando as últimas voltas do relógio. Meu Deus. Poderá ser que nós estamos na última volta do ponteiro do relógio de Deus. O tempo está se findando. Ei, querido, querida, amado irmão e irmã, o que você está querendo de Jesus? É casa? É carro? É emprego? É casamento? O que você está fazendo na igreja? O que você está esperando? Não, eu quero que Jesus me dê uma casa. Eu quero que Jesus me dê um carro. Eu quero que Jesus me dê dinheiro. Ei, irmão e irmã, essas coisas vão ficar aqui nessa terra. Sabe o que eu quero? Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Você sabe o que eu quero? Eu quero ter a presença de Deus na minha vida. Eu quero estar preparado para Glória a Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu quero estar preparado para ouvir o toque da última trombeta. Aleluia, Jesus. Querido irmão, querida irmã, aqueles irmãos, aquelas irmãs que já partiram, escute, os irmãos e as irmãs que já partiram com Jesus, eles já venceram, eles combateram o bom combate, terminaram a carreira e agora já estão com o Senhor Jesus. Agora eu e você, nós precisamos nos preparar. Prepara-te, igreja. Prepara-te, povo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Gente que me ouve nesta noite, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Jesus irá para buscar a sua igreja. Jesus irá para buscar o povo dele. Você está preparado? Você está pronto? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glórias. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia, Jesus. Ei, aí alguém diz assim, eu não entendo. O crente parece que não vive. O crente não pode curtir a vida. Curtir a vida, o que é curtir a vida? O que é viver? Hã? Se lambuzar nesse mundo de ilusão? O que é viver? Vida eu tenho agora. Aleluia. Vida eu tenho em Jesus. Eu não preciso de droga para me alegrar. Eu não preciso de noitada para me alegrar. A minha alegria vem do céu, vem de Jesus. A alegria desse povo vem do céu, vem de Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Jesus nos dá a verdadeira felicidade, a verdadeira paz. Aleluia. Ah, mas Glória a o crente não, irmão. O crente tem a vida eterna. Glória a Deus. Quem quer ganhar o homem e a mulher? Querer ganhar a vida aqui e perder a vida eterna. Jesus disse assim: olha, quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Mas quem quiser ganhar a sua vida aqui
esse aprenderá. O que adianta o homem e a mulher desfrutar dos prazeres deste mundo, mas quando descerem a língua fria, ao invés de subirem, descerem para o inferno e aguardarem o juízo de Deus? Mas Deus nos dá a oportunidade. Aleluia. Ei, não adianta você ser bonzinho. Você